bênçãos, irá usufruir do ensino do Senhor, dos princípios da palavra do Senhor. Aquele lar, de alguma forma, é um lar onde a graça do Senhor é contemplada e que a graça contempla. Os membros daquele lar, ainda que não crentes, irão se beneficiar disso, irão experimentar o favor do Senhor, que é dispensado ao crente e que atinge todos da casa. Um exemplo disso, vamos pensar em José, né? José, ele entra na casa de um egípcio e abençoa aquela casa. A simples existência dele ali, administrando as coisas, trouxe bênção para um povo pagão. A mesma coisa está acontecendo aqui. E é uma coisa que vai além. Filhos de um casal misto, eles são considerados dentro da aliança do Senhor. Eles não são filhos malditos, não são filhos de fora da aliança. Eles são filhos que Deus contempla em sua aliança. É por isso que a igreja aceita o batismo de crianças, mesmo quando apenas um dos membros, ou o pai ou a mãe, é crente apenas. Porque a Bíblia diz que os filhos de um crente, ainda que o outro não seja, eles são santos. Eles são parte desta aliança. Então você vê que, nesse caso em que o evangelho chega depois do casamento, a pessoa que foi convertida, ela precisa ficar nesse casamento, né? Para que, quem sabe, o evangelho possa assistir aqueles que ainda não se converteram. Para que, quem sabe, por instrumentalidade desta pessoa, a graça do Senhor possa convencer o outro cônjuge e os filhos que não são crentes, se já forem grandes. Isso é muito interessante, irmãos. Paulo coloca nessa primeira parte do texto que os crentes que se converteram depois do casamento e não tiveram o privilégio de ter o seu cônjuge convertido, eles precisam ficar no casamento, eles não devem sair do casamento, porque este convívio santifica a outra parte, beneficia a outra parte. Essa é uma parte do texto. Vamos adiante. 15, versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então aqui é um outro quadro. Agora, o descrente, ele coloca um empecilho para continuar no casamento. Ele quer sair do casamento. Ele quer divorciar. Isso pode ser muito comum, né? Eu já ouvi algumas histórias desse tipo. A mulher dá um ultimato para o marido: olha, se você for ser crente, eu não quero mais saber de você. Eu não casei com um crente, para agora você vir com essa história de ir para a igreja. Já ouvi várias vezes. Da mesma forma, o marido, né? Olha, se você agora, você vai ter que escolher entre mim e a igreja. É uma decisão sua. Eu não casei com uma crente, eu casei com uma mulher que... Uma vez eu ouvi uma mulher reclamando do marido que tinha sido convertido ao Senhor, e ela reclamava porque agora ele não queria ir mais para a balada, não queria mais para forró, essas coisas todas. E ela disse que eu sou festeira, e eu casei com um homem que me acompanhava nisso tudo. Então eu não estou suportando mais essa situação. É verdade. A fé de um dos cônjuges pode realmente provocar o desagrado do outro. E a ponto dele dizer: não quero mais continuar casado com você, não me interessa mais continuar casado com você nessa condição. O interessante é que Paulo ensina o seguinte: se o descrente quer se separar, que se separe. Ele não fala de muita insistência, fique ali, adule. Ele dá um mandamento: deixe ir. Se ele quer ir, deixe ir. Não insista. Deixe ir. Então, há uma outra razão bíblica que justifica um divórcio para o crente.
o abandono, a deserção da parte infiel, da parte descrente. Então, no caso de que pessoas que vivem um casamento misto, que o evangelho chegou depois do casamento, se a parte descrente quiser se divorciar, quiser sair de casa, esta parte é melhor para o crente, segundo diz a palavra de Deus, que deixe ir, que despeça esta pessoa. E Paulo dá a razão por quê. Verso 15, fala sobre isso, verso 16. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Então, se lá no começo Paulo falou, olha, você deve ficar no casamento, porque a sua presença no casamento santifica o seu cônjuge, agora ele está dizendo, mas se ele quiser sair, você não tem nenhuma certeza de que pela sua presença, pelo seu testemunho, você conseguirá salvar o seu marido. Então, deixe-o ir. Você não vai ter nenhuma certeza de que você pode realmente salvar a sua esposa, então deixe-a ir. Então, nos é permitido, neste caso, o divórcio. Então, Paulo, ele conclui aqui dizendo, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, Paulo aqui deu uma instrução geral para a igreja. Quando é que um crente pode divorciar-se? Se estando em um casamento onde os dois são crentes, há adultério, pode haver divórcio. Se estando em um casamento misto, a parte incrédula quer sair, pode haver divórcio. Isso aqui é interessante, irmãos, para nós entendermos a importância da igreja nos casamentos, né? Nós pensamos, eu já falei sobre isso aqui, que as nossas vidas são privativas, que ninguém deve se envolver com elas, que casamento, criação de filhos é um assunto meu apenas, da minha casa apenas. Mas se entendermos corretamente o que é a igreja, nós veremos que a vida da família, das famílias da igreja, são um assunto da igreja também. Porque, por exemplo, uma mulher cristã, ela está casada com um crente, ou um homem cristão, casado com uma mulher crente, mas que, crente que eu falo, está arrolado numa igreja, professou a fé, como muitos casos acontecem, um homem, já vi vários assim, um homem é descrente, conhece uma mulher crente e se converte, Começa a ir para a igreja com ela, faz a sua profissão de fé e assume cargos, casa-se, tudo direitinho. Depois da lua de mel ele fala, olha, enganei o bobo na casca do ovo, eu não sou nada de crente. Agora, se você quiser continuar para a igreja, você vá, eu não vou mais. Em alguns casos, o crente, esse fake, esse falso crente, até proíbe a mulher também, ou o marido, de exercerem a sua fé. Assim como eu conheço muitos casos assim, você deve conhecer alguém que já caiu nesse conto. Então, como é que acontece? Essa mulher ou este homem casou com alguém que é crente, ou parecia ser crente. Mas agora, dentro de casa, ele se mostra um descrente. O seu testemunho, a sua vida, ainda que ele diga ou ela diga que ama a Deus, ele vive como quem não ama a Deus. Ele é um descrente, na verdade. O seu testemunho diz isso. A sua prática de vida, até as coisas que fala, é próprio de um descrente. Nós vimos semana passada Paulo falando que aquele que não cuida da sua própria casa, da sua própria família, é pior do que o incrédulo. É pior do que um ímpio. Então, um crente, um homem, uma mulher dentro da igreja, que não cuida, e cuidar é aquela coisa de dar alimento, sustentar, aconselhar, amar. Um homem, uma mulher que não fazem isso com os membros da própria família,
se torna pior do que um descrente. Então, esta mulher, este homem, que casou com um suposto crente, e agora observa dentro de casa que ele não é crente, ela não é crente, coisa nenhuma, ela vai ficar escravizada a este casamento até que a morte chegue. Ela não vai ter oportunidade de sair desse casamento experimentando um abandono, ou ele experimentando um abandono, porque, apesar disso tudo, ele não cometeu adultério, ela não cometeu adultério. Veja, se a igreja pode participar dessas coisas, o que vai acontecer? Como é que nós tratamos um irmão em falta? O seu marido está em falta como um cristão. A sua esposa está em falta como uma cristã. E ninguém melhor do que você sabe disso em sua casa. É você e os seus filhos que estão experimentando a falta de fidelidade da sua esposa, a falta de fidelidade para com Deus do seu marido. Vocês sofrem por causa disso. O que vocês devem fazer? O que um membro de uma igreja deve fazer? Aquelas instruções de Mateus, no capítulo 18, não servem apenas para irmãos que moram fora da nossa casa. Quais são as instruções? Quando um irmão estiver em falta, vai com ele, você e ele só, né, para fazer a exortação. Isso não serve só para quem está fora de casa. Esse tipo de disciplina é aplicado também para quem está dentro de casa. E é assim que muitos problemas de casamento começam a ser resolvidos. Como é então que um casal, vivendo essa situação, deve agir? Exatamente como está ali. Primeiro, a parte fiel, a parte que está tentando conduzir o casamento de forma cristã, que está sofrendo os abusos, precisa tratar com seriedade isso com o seu cônjuge. Exortá-lo ou exortá-la, buscar a correção bíblica. Se ele é um crente ou se ele se professa um crente, a palavra de Deus tem que ser padrão para ele. E certamente, se ele estiver em erro e for um crente, ele irá ouvir a palavra, ele irá se corrigir, ele irá ser conduzido ao arrependimento pela instrumentalidade da esposa ou do marido. Mas digamos que este homem ou esta mulher continue endurecido em seu pecado. Ele continua ou ela continua a viver um estilo de vida de um não crente, pecando contra a sua própria família. Qual é o segundo passo? Vamos trazer outras pessoas aqui. Quem sabe um presbítero, quem sabe um irmão mais experiente, um amigo crente, um cristão que possa nos ajudar, a fim de que possa olhar a situação de fora, trazer conselho bíblico, um ou dois, a fim de demover esse cônjuge endurecido pelo pecado ao arrependimento, à mudança de vida. Irmãos, geralmente, quando se trata de crentes, de pessoas realmente convertidas ao Senhor, esses dois primeiros passos são suficientes. Porque é o Espírito Santo quem usa essas coisas para convencer os seus próprios filhos. Geralmente isso é suficiente. O grande problema, muitas vezes, é que nós escondemos tudo. Nós queremos resolver tudo sozinhos e sem saber como resolver. E muitas vezes, quando queremos participar alguém, participamos por de fora da igreja. Vamos buscar um psicólogo, conselheiro de casais. Vamos comprar o livro Casamento Blindado, que ensina você a manipular o seu cônjuge. E nós achamos que é a melhor maravilha do mundo em termos de casamento. Vamos procurar um passeio, uma viagem, soluções não bíblicas. Pessoas que não têm padrões bíblicos, e as coisas vão degringolar, vão de mal a pior. Traga a igreja para o seu lar. Traga a igreja para o seu casamento. Se você está precisando de ajuda, busque ajuda naqueles que podem realmente ajudar. Geralmente, ao segundo passo, as coisas se resolvem. Mas então, você deu o segundo passo e as coisas continuam do mesmo jeito.
né? O cônjuge endurecido continua endurecido, ainda que professando a fé, age como um descrente. Qual é o último passo? O terceiro passo. É hora de dizer para a igreja, oficialmente para a igreja. Claro que você não vai chegar aqui na frente e vai dizer, olha, meu marido, minha mulher não prestam, né? Você vai procurar o conselho da igreja e vai pedir ajuda ao conselho da igreja, aos pastores da igreja. Olha, meu cônjuge, minha mulher, meu marido, eles estão se conduzindo desta maneira, isso tem provocado sofrimento para mim, tem provocado sofrimento para os meus filhos, e eu estou aqui, vim pedir ajuda aos irmãos, para conduzirem meu marido ou minha esposa ao arrependimento, demoverem do coração dele ou dela essa disposição reprovável. É quando o conselho da igreja oficialmente traz esse irmão para dentro do conselho, para conversar, para exortar, para disciplinar se necessário, a fim de ganhar o irmão, a fim de restaurar um casamento. E então, se depois de tudo isso, as coisas continuam da mesma forma, esse homem ou esta mulher, empedernido no coração, não quer mudança, não quer transformação. Foi exortado pelo seu cônjuge, foi exortado por outros irmãos, foi exortado pela igreja, e ainda assim continua da mesma forma. Que conclusão a palavra de Deus diz que nós devemos chegar a respeito desta pessoa? Que ele é um não crente. A Bíblia diz, se depois desses 3 passos, se depois de esgotados todos os esforços, esta pessoa não se arrepende, ela continua vivendo em seu pecado, ela deve ser tratada como um publicano e um pecador, como alguém que não é crente. É a hora da igreja se posicionar a respeito daquela pessoa. Se a igreja acolhe com tanta alegria aqueles que lá de fora começam a viver como cristãos, da mesma forma ela tem que ser objetiva, ainda que isso provoque tristeza, de dizer que tem gente que está dentro e se comporta como de fora e não deve continuar aqui. Nós precisamos dizer que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, não é um crente. Ela tem que ser colocada fora do arraial da igreja. A partir de aí, se houver um divórcio por causa do abandono daquela parte, a parte inocente estará desobrigada. Ela estará pronta para casar novamente. Interessante, irmãos, que ainda que o novo casamento, ele, na maioria dos casos, é proibido, na Bíblia, o divórcio bíblico, o divórcio regulamentado pela palavra de Deus, sempre prevê um novo casamento, desde que seja feito da maneira correta, desde que seja feito da maneira bíblica, como prescrita por Deus. E aí nós ficamos nos debatendo com a palavra do Senhor, achando que ela é dura demais. Agora eu vou ficar a minha vida toda na miséria. Meus irmãos, nós sofremos consequências por agir de maneira errada. Jesus já falou, vocês pecam porque não conhecem as Escrituras. Todo divórcio, prescrito pela palavra de Deus, prevê um novo casamento. Só os divórcios pecaminosos é que não se permite um novo casamento. A igreja, quando participa de todo o processo, ela pode dar a chance para a parte inocente recomeçar uma nova vida, experimentar, quem sabe, um novo casamento, seja com a mesma pessoa, ou seja, com uma outra pessoa. O que não dá, irmãos, é para nós tomarmos soluções mundanas, como se nós não tivéssemos um padrão para vivermos. Neste caso aqui, por exemplo, quando um homem cristão, uma mulher cristã está casada com um descrente ou uma descrente, e ocorre um divórcio, como descrito aqui, ela está livre para casar de novo. Ele está livre para casar de novo. Deus nos chamou para a paz, diz Paulo.
Deus nos chamou para viver em paz. Ele não nos chamou para viver em guerra. Não nos chamou para viver uma vida de infelicidade. Pelo contrário, Ele nos salva e nos faz ter satisfação nele para que sejamos felizes. Ele nos chama para a paz. Esta instrução é importante para a igreja, porque nós somos uma geração de pessoas que se divorciam muito, né? Eu, quando era criança, não ouvia falar de divórcio. Eu não lembro de casais divorciados na igreja. Eu não lembro de pessoas que se casaram pela segunda vez. Hoje nós temos pastores que se casaram pela segunda vez, pela terceira vez. Nós temos, isso é muito comum na igreja. E até pouco tempo, pelo menos para nós aqui, sequer se falava nisso. E muitas pessoas estavam vivendo uma vida miserável, ou num casamento, porque simplesmente não havia a menor condição, ou não se sabia que havia uma condição bíblica para sair de um casamento, ou porque se divorciaram e estavam agora sem saber o que fazer da vida, escravizadas com uma ideia, muitas vezes mal aplicada, de que não poderia haver um novo casamento. A Bíblia, ela traz esperança. A primeira esperança é de que, como eu já falei, todo casamento pode ser restaurado, principalmente no que diz respeito a cristãos. Nós temos todos os recursos necessários para restaurar um casamento. A palavra de Deus, o Espírito Santo e a disciplina da igreja são coisas que podem restaurar um casamento, desde que nós façamos as coisas da maneira correta. Então não há casamento. Se todo casamento acaba por causa do pecado, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus pode transformar o seu casamento. Um cristão, de fato, não precisa ir ao divórcio. Ainda que o caso seja o adultério, que é permitido na Bíblia. Para o adultério há perdão, para o adultério há restauração, há arrependimento. Um casamento pode sobreviver e até melhor depois de um adultério. Há graça suficiente para cobrir os pecados. No outro caso, de haver um descrente no lar, a palavra de Deus nos diz, se esta pessoa, este homem, esta mulher querem sair, permita que saia. E você poderá conduzir a sua vida sem nenhum compromisso com aquele antigo casamento. Você está livre para casar-se de novo. Contudo, irmãos, se é outro motivo qualquer que nos faz sair de um casamento, nós estamos pecando contra Deus. E a consequência disso é que não poderá haver um outro casamento sem que pequemos, sem que cometamos adultério. Marquinhos, falar? Sim. Agora, nós precisamos tratar princípios aqui, né? Eu expliquei um pouco disso na semana passada. Muitas vezes a pessoa não sai de casa, mas se comporta como se não estivesse em casa, né? Então, é por isso que a igreja precisa participar. Analisar a situação como um todo. O que este homem, esta mulher está fazendo dentro de casa? Tudo bem, ele não sai de casa, ele não pede para sair, mas qual de fato é o comportamento dele? Ele trata os seus filhos, a sua esposa de forma miserável, ele maltrata, ele se nega às suas obrigações, ele abandonou esse casamento ainda que estando em casa. Nós temos que analisar estas coisas biblicamente para não apenas fazermos como os judeus faziam, né? Vamos esperar o comportamento, né? A hora que ele vai botar o pé fora de casa vamos olhar o que está acontecendo ali, se já houve um abandono, se ele já declarou pelos seus atos que ele não tem nenhum interesse naquele casamento, né? Essa é uma pergunta interessante. Algumas vezes é necessário que, isso é tão importante, irmãos, algumas vezes é necessário que a igreja faça uma intervenção
tão precisa em um casamento, até para salvar a vida de uma mulher ou das crianças. É necessário, às vezes, que a igreja, o pastor, os presbíteros, entrem numa casa e tirem de lá uma esposa que está sendo agredida, ou está em iminente perigo de vida. É necessário que irmãos tenham a coragem, muitas vezes, hoje nós vemos situações horríveis, inclusive na igreja. Nossa comunidade não está livre de ter famílias onde haja abuso sexual. Não estamos livres disso. Não estamos livres de maridos que agridem suas esposas. Não estamos. E a igreja, é por isso que é importante, se no mundo eles já estão pregando isso, né, não esconder essas coisas, é importante que a igreja saiba disso. É importante que nós sejamos preparados, por exemplo, para acolher mulheres que são agredidas por seus maridos, tirá-las de casa mesmo, se necessário, e protegê-las. Esse é o papel da igreja. A igreja é uma comunidade, nós precisamos saber das coisas. É claro que você não precisa chegar e colocar no boletim, mas há os pastores da igreja, o conselho da igreja, para quem vocês podem comunicar as dificuldades. E quem sabe, meus irmãos, sem precisar ir tão longe, nós podemos restaurar casamentos. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, eu quero falar novamente. Dos casamentos de crentes, entre dois crentes, que, por graça de Deus, chegaram até o meu gabinete antes das coisas se agravarem. Eles foram restaurados. Eu já pude lidar com um casal, irmãos, que inclusive se separaram, não se divorciaram, mas cada um foi viver em lugares diferentes. O marido me procurou. Eu mostrei para ele o que ele deveria fazer conforme a palavra de Deus. Ele fez. A graça do Senhor alcançou a sua esposa, alcançou o seu coração. Eles estão juntos hoje. Quer dizer que eles vivem uma vida perfeita? Não. Eles estão lutando, certamente, para continuarem casados. Mas não acabou em divórcio. Então, a Bíblia nos diz que há sempre uma oportunidade de restauração. Precisamos dar os passos. Precisamos nos conduzir corretamente. Então, esse é o ensino da palavra de Deus sobre o divórcio. A palavra de Deus, ela é muito categórica em dizer que Deus odeia o divórcio. Odeia que um marido repudie sua mulher, odeia que uma mulher se separe do seu marido. Mas, conhecendo-nos e sabendo que somos pó, o Senhor regulamentou o divórcio para que nós possamos ter uma vida de paz, mesmo quando precisamos sair dos nossos casamentos. Que isso jamais seja necessário. A esperança que tenho em meu coração é que, com o ensino da palavra de Deus, com os esclarecimentos que nós temos, as próximas gerações, elas se divorciem menos, se casem melhor e se divorciem menos. E que nós possamos, os mais velhos, possamos instruir nossos filhos dessa maneira. Possamos lutar mais pelos nossos casamentos e buscar a sabedoria da palavra do Senhor para nos conduzir. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça.